Que a paz do nosso Deus esteja convosco. Abra sua Bíblia no livro do profeta Isaías, capítulo 66, versículo 1. Isaías 66, 1. Velho Testamento. Lembrando que Isaías é conhecido como profeta messiânico, porque ele fala muito a respeito do Messias, e o Messias nós sabemos que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Diz o seguinte: assim diz o Senhor, o céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis vós, e qual é o lugar do meu repouso? Então aqui Deus está dizendo que os céus é o trono dele, ou seja, o local onde ele se assenta, e a terra é o estrato dos seus pés. Então, com isso, de certa forma, nós podemos ver que o nosso Deus, ele é grande. Agora, lógico que, de certa forma, não tem como a gente esquadrinhar, medir o tamanho de Deus. Mas, quando ele está dizendo que os céus é o local onde ele se assenta, apenas o trono dele, então podemos ter a ideia que o nosso Deus é grande. Então, com isso até mesmo, é bom refletirmos, de certa forma, no tamanho de Deus. E por quê? Porque muitas vezes tem pessoas que elas ficam impressionadas com o tamanho do problema da diversidade que elas estão passando, que elas estão vivendo. Ou de repente elas ficam espantadas com a doença, com a enfermidade que de repente ela está carregando. Então, nós devemos crer, nós devemos ter essa certeza que o nosso Deus, ele está acima da doença, acima da enfermidade, acima de todos os nossos problemas, em nome de Jesus. Nós já falamos a respeito disso, mas isso é algo que vale a pena a gente recordar. E de repente você diz, poxa, eu estou passando um problema grande, mas coloca isso na sua vida, que maior é o seu Deus do que esse problema que você está vivendo, que você está passando, que esse problema, essa adversidade, que essa doença, ela não é nada, não chega aos pés do nosso Deus, do nosso Senhor. Continuando ainda, no versículo 1 aí do capítulo 66, o final, o estrado dos meus pés, que casa me edificareis vós, e qual é o lugar do meu repouso? Então aqui Deus ele faz uma pergunta para o povo de Israel: que casa que vocês vão me edificar? Que casa que vocês vão me construir? Qual que é o local do meu repouso? Ou seja, Deus quer dizer o seguinte: vocês querem construir algo para me repousar, para me habitar, para me morar? Mas o que vocês vão construir se eu sou o quê? Grande. Se não tem como vocês esquadrinhar, não tem como vocês medir o meu tamanho. Versículo 2: porque a minha mão fez todas estas coisas, e todas vieram a existir, diz o Senhor. Então aqui Deus está dizendo
que tudo que existe, tudo que nós vemos, seja os céus, seja a terra, o sol, as estrelas, a lua, o mar, os vegetais, a natureza, todas essas coisas, elas foram criadas pelo nosso Deus, pelo nosso Senhor. Deus, ele fez tudo, continuando ainda no 2, continuando, diz o Senhor, mas o homem para quem olharei é este, o aflito e abatido de espírito, e que treme da minha palavra. Então, aqui depois, Deus ele diz o seguinte, mas que homem eu olharei? Ou seja, quais que são as características de uma pessoa para a qual eu venha olhar para essa pessoa? Qual que deve ser o comportamento desta pessoa? Como que esta pessoa ela deve viver para que eu olhe para esta pessoa? E todos nós queremos o olhar de quem? De Deus para as nossas vidas. Agora, lógico que este olhar de Deus não é simplesmente apenas Deus olhar para esta pessoa, porque Deus ele olha para todos os seres humanos, diz a Bíblia, seja bons ou sejam ruins, mas os olhos de Deus estão para todos. Então, este olhar aqui no caso, sabe, é Deus ouvir a oração dessa pessoa, Deus cuidar desta pessoa, Deus dar atenção para esta pessoa, Deus ele intervir na vida desta pessoa. E nós queremos a intervenção de Deus nas nossas vidas. Nós queremos que Deus ele venha ouvir as nossas orações, que Deus ele venha nos guardar, Deus venha nos proteger, que Deus ele venha nos acudir. Então, vamos ver aqui mais uma vez e nós vamos meditar quais que são as características que nós devemos ter para que o Todo-Poderoso ele venha nos dar atenção, para que Deus ele venha olhar para nós e venha nos acudir. Lê comigo de novo a parte B do versículo 2, Diz o Senhor, mas o homem, ou seja, o ser humano, para quem olharei é este, o aflito e abatido de espírito, e que treme da minha palavra. Agora, eu vou ler esse versículo 2 na Bíblia, King James atualizada, para melhorar o aprendizado e a reflexão. Versículo 2. Ora, não foram as minhas próprias mãos que criaram o que existe, e só assim tudo o que haveio a existir, indaga Yahvé, o Senhor. Darei, pois, a minha atenção, olha só, darei a minha atenção e estima a este, a humilde e arrependido de espírito, que dedica o seu amor reverente à minha palavra. Então preste bem atenção. O aflito aqui que Deus está dizendo é humilde. E essa humildade nós sabemos que é humildade de espírito, ou seja, aquela pessoa que ela reconhece que Deus está acima de todas as coisas, aquela pessoa que ela reconhece que ela é pequenina, que ela precisa de Deus, que se Deus não estiver na vida dela, ela não vai
conseguir nada. Então, é este aflito aqui que Deus está tratando, aquela pessoa que ela se humilha diante dele. E outra característica também aqui, que Deus, ele diz, o abatido de espírito, que na Bíblia King James atualizada nós vimos que é arrependido de espírito. Ou seja, é aquela pessoa que ela um dia trilhava o caminho errado, ela até fazia coisas que desagradavam a Deus, mas ela se arrependeu dos pecados, ela se arrependeu das coisas erradas, e ela busca viver uma vida hoje que agrada a Deus. Lembra que nós falamos que Deus ele vê todos os seres humanos, todas as pessoas, mas a atenção de Deus, a estima de Deus, Deus, ele vai olhar para aquele que tem essas características de humildade, essas características de arrependido, uma pessoa que se arrependeu dos seus pecados, ou seja, uma pessoa que é abatida de espírito, porque aquele que é abatido de espírito, justamente é esse que se arrependeu. Então, de repente, a pessoa pode ter feito uma porção de coisas erradas, ela pode ter vivido uma vida que desagradava a Deus, mas se essa pessoa se arrepender, se essa pessoa sair do caminho torto, do caminho errado, e esta pessoa se humilhar diante de Deus, Deus vai olhar para esta pessoa, Deus vai mudar a sorte desta pessoa, vai mudar a história desta pessoa, e Deus vai dar atenção para esta pessoa, e Deus vai atender às orações desta pessoa. Então, essas são as características, duas características que nós devemos carregar conosco para termos a atenção de quem? De Deus. Lembrando, humildade, e nós devemos ser arrependidos, ou seja, abatidos de espírito. No caso, o arrependimento deve estar presente nas nossas vidas. E Deus vai ouvir as nossas orações. Deus, ele vai nos dar atenção. Deus, ele vai ter um cuidado especial para conosco. E para a gente finalizar também, outra característica, a terceira característica aqui, que Deus ele fala, né? Finalzinho do versículo 2, ó. E que treme da minha palavra. Na Bíblia atualizada, King James atualizada, ele diz, ó, que dedica o seu amor reverente à minha palavra. Ou seja, é aquela pessoa que ela tem temor para com a palavra de Deus, com as coisas de Deus. É aquela pessoa que ela não quer somente que Deus venha ouvir a oração dela, mas esta pessoa, ela ouve a voz do seu Senhor, ela medita na palavra de Deus, e esta pessoa, ela vive de acordo com a vontade do Senhor. Então, esta pessoa que Deus ele vê, que ela ouve a voz dele, que ela treme da palavra dele, ou seja, que ela vive uma vida que agrada a Deus, Deus também vai ouvir as orações desta pessoa em nome de Jesus. E Deus vai acudir esta pessoa no momento que ela precisar, que ela necessitar, que ela clamar. Deus, por sua vez, vai acudir esta pessoa, vai manifestar o poder dele, a glória dele, a grandeza dele na vida desta pessoa.
Amém? Então, se você quer ter a atenção de Deus, é isso o que você deve fazer. Lembrando, como nós vimos aqui o aflito, humildade, na Bíblia King James atualizada, e aqui o abatido de espírito, no caso, é aquele que ele carrega consigo o arrependimento e também que treme da palavra do Senhor, é aquele que tem reverência para com a palavra de Deus, com as coisas de Deus, ou seja, aquele que obedece os mandamentos. Se isso estiver presente na sua vida, você vai ter a atenção do Todo-Poderoso. Porque lembrando uma coisa, é Deus olhar para todos. E Deus, ele olha para todos. Mas Deus, ele dá atenção, a atenção de Deus, a atenção dele é para com aqueles que carregam essas características que nós acabamos de observar, de meditar na palavra de Deus. Amém? Guarde essa palavra no seu coração, em nome de Jesus. Forte abraço. Se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva, deixe os seus comentários, o seu like, o seu joinha, coloque o seu nome para oração e compartilhe com outras pessoas. Paz!